Romanos 12:12 nos dá a fórmula para que nós possamos louvar ao Senhor, não importam as circunstâncias, não importa a situação. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo esse versículo. Vamos lê-lo? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. São 3 coisas que, se nós as praticarmos, nós conseguiremos louvar a Deus em quaisquer circunstâncias. A primeira delas nos faz lembrar um lavrador. Quem aqui já trabalhou na roça? Levanta a mão. Pois é, né? Às vezes aquele sol causticante, tinindo, e o lavrador precisa arrancar o mato, passar o arado, seja a boi ou a trator ou a gente mesmo, puxa aquele arado e o sol ali castigando, e você olha para a terra, só tem terra. Você está trabalhando um monte de terra e não tem o dinheiro que aquilo possa representar, mas está lá você trabalhando aquela terra, porque você tem a esperança de que o trabalho que você vai fazer naquela terra vai produzir fruto. Então está lá você semeando direitinho, fechando as leiras onde você colocou a semente, e aí você vai regar, seja a mão, seja a máquina, vai lá você regar toda aquela lavoura. No dia seguinte você vai lá, nasceu tudo? No dia seguinte? Não. No outro também não. Às vezes demora uma semana. Mas você trabalhou tudo aquilo, mas você tem esperança de ver, por exemplo, aquele seu roçado de milho, grande, bonito, cheio de espigas. Aí você vê os pezinhos bem pequenos. Para você já está com a lavoura pronta. Você fala, eu vou tirar aqui 50 sacas de milho. Olha que beleza, que maravilha. Então você fica feliz antecipadamente. Regozijar-se na esperança, que diz o apóstolo Paulo aqui, é ficar feliz antes da hora. É você sentir como se já tivesse, não tendo ainda. Não é assim que as mães fazem quando estão grávidas? Elas estão com a barriga assim, às vezes ninguém percebe. Ela percebe, claro, né? Mas a gente não percebe. Eu, por exemplo, pode estar de 8 meses, eu não percebo. Se bem que aí os irmãos vão dizer que o irmão tem um problema de olho, né? Não, às vezes a gente pode cometer uma gafe. Nossa, a senhora engordou, né? O que é? Ou melhor, a senhora está com bebê? Não, é que eu estou gorda mesmo. Aí é desagradável, né? Você perde a amizade. Regozijar é ter gozo de novo. Essa palavra foi duramente destruída pela sexologia do nosso povo e da nossa cultura, mas gozo significa êxtase, felicidade intensa, celebração profunda. E gozo, de novo, significa eu vou ficar feliz de novo e mais uma vez e continuamente, regozijar-se na esperança. Quer ver um outro regozijo nosso? A palavra de Deus promete assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Eu não fui no céu ainda, mas o céu é lindo. Eu não fui no céu ainda, mas lá nós vamos encontrar os nossos amados que também receberam Jesus como Salvador. Eu não fui no céu ainda, mas eu sei que eu vou ter um corpo que não é gordo, vou ter um corpo que não é velho, vou ter um corpo perfeito. Ué, eu já peguei isso? Não, mas a esperança é tão profunda que eu já sinto como se eu estivesse lá. Regozijar-se na esperança é como uma mãe
que ainda não ganhou seu filho, mas está com ele nos braços, simbolicamente, ou espiritualmente, ou emocionalmente. Irmãos, se nós queremos louvar a Deus em toda e qualquer circunstância, e essa é uma afirmação muito pesada, que a gente às vezes faz e não cumpre. A gente é hipócrita, a gente é ator, a gente imita e às vezes chora, né? Canta chorando, mas na hora de praticar nós não praticamos. Se nós queremos louvar a Deus em toda e qualquer circunstância, nós temos que nos regozijar na esperança. Que esperança é essa? Né? Quando o irmão vê uma pessoa aposentada, né? Ela estava até então importante no seu trabalho, trabalhando, ela tem uma perspectiva de vida, aí ela é obrigada a aposentar. Colocam ela em casa e aí ela vai ficando triste, porque ela não tem o que fazer, e se tiver o que fazer, ela já não sente mais nenhuma perspectiva, diz assim, quando eu crescer eu vou ser isto, que já cresceu. Então você vai tirando a esperança. Alguns sabem solucionar este problema, começando uma nova vida, e é possível, mas aqueles que não têm força e nem saúde, vão assim fechando como uma flor, que vai, porque tirou a esperança dele. Por exemplo, uma pessoa está lutando contra uma enfermidade, e aí o médico chega para ela e fala assim, olha, você está melhorando. Ela, ai que maravilha, aí é que ela trata mesmo. Mas aí o médico, que não tem capacidade psicológica e nem amor ao próximo, chega para ela e diz, olha, você está com câncer, você tem 2 meses de vida. Ela para de lutar, ela desiste, ela fala, tentei, não cheguei em lugar nenhum, eu desisto. Às vezes nós diante do Senhor somos daqueles que desistem também. Nós não nos regozijamos com esperança, nós vivemos desesperançados, mas a Bíblia diz que nós somos aqueles contagiados pela esperança, esperança de morar no céu, esperança de dias melhores, esperança de que o pão estará à mesa, esperança de que o problema será resolvido, esperança de que a bênção virá. Alguém disse assim, né? Essa igreja aí vai fechar, não vai ter terreno, coisa nenhuma. Essa pessoa não sabe se regozijar na esperança. Nós estamos sentados aqui, pelo menos eu, o irmão responda por si. Eu já estou vendo a capela, eu já estou vendo o terreno, já estou vendo os carros perfilados, estacionados, aquele polvaréu chegando na igreja que já está fixa num determinado bairro. Eu já consigo ver, porque eu me regozijo na esperança nesse sentido. E você, é regozijante na esperança? Ou você é uma pessoa desesperançada? Esta é a primeira coisa, que se você quer louvar a Deus, não importam as circunstâncias, porque se você está numa circunstância ruim, meu irmão, creia-me, ela não é definitiva. O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria, e vem mesmo. O Senhor sabe nos dar o escape na hora mais difícil. O Senhor sabe nos conduzir com a sua mão. O que Ele quer de nós é fidelidade. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então, a primeira coisa para nós louvarmos a Deus em qualquer circunstância é regozijar-se na esperança. Vamos repetir juntos para gravar bem? Regozijar-se na esperança. Mais uma vez. Aí o irmão aí sentadinho no seu banco fala assim, o pastor diz isso, mas eu não tenho experimentado isso. Eu oro pela cura da minha enfermidade, continuo doente. Eu oro, se ele soubesse que eu tenho que pagar o carnê da escola, tenho que pagar o carnê da casa, tenho
tantos compromissos, estou ameaçado de ser mandado embora. A minha vida eu não consigo me regozijar na esperança, porque o fardo é muito pesado. E às vezes o fardo é pesado, meus irmãos, para nós carregarmos, ele é duro de ser carregado. Nós dizemos assim: não, eu vou me regozijar na esperança, eu vou pensar no melhor. Aí vem a realidade, bate na nossa vida. Quando nós saímos dessa porta para fora, vem a realidade, os problemas lá de casa, os problemas lá do banco, os problemas da saúde. E aí, como fazer? Aqui diz o seguinte: sede, está escrito aí, eu quero que os irmãos acompanhem. Sede pacientes na tribulação. Irmãos, Jesus estava levando a cruz, na Via Crucis, até o Calvário, e as mulheres foram lá consolá-lo. Aí ele disse para elas assim: mulheres, não chorem por mim, chorem pelos seus filhos, porque se estão fazendo isto no madeiro verde, quem dirá nos madeiros secos? Jesus quis dizer o seguinte: se estão fazendo isso em mim, que sou o Senhor, imagina nos seus filhos. Jesus teve tribulação. Em Apocalipse, numa das cartas que Jesus mandou para as igrejas de todos os tempos, ele diz assim: tereis tribulação de 10 dias. É lá onde tem o versículo: sê fiel até a morte e eu te darei a coroa. Que 10 dias seriam esses? Será que é 10 dias de 24 horas? Provavelmente não. Porque a tribulação na vida da gente tem um tempo necessário para nós conseguirmos aprender o que o Senhor quer nos ensinar. E enquanto não aprendermos, não saímos daquela lição. Sabe, quando um soldado começa a treinar, e tem muitos filmes aí de rapazes e de moças que entram nas academias militares, e aí eles sofrem. O sargento não dá trégua, eles passam por aquelas florestas e pela lama, debaixo do arame farpado, e tem que pular uma grande muralha, e depois ainda tem que passar a noite e ser picado por mosquitos, e enfrentar um animal, e ainda brigar com o inimigo. E eles falam: mas isso aqui é um inferno, eu não aguento mais. Mas quando chega ali na frente, chega o sargento e diz assim: parabéns, você passou, está aprovado, você é um soldado. Sabe por que você passou por isso? Porque na vida de um soldado, você vai atravessar momentos desses, e nós estávamos preparando você. Hoje você é alguém qualificado. Hoje nós falamos demais em requalificação, não é? Requalificação profissional. Todo mundo que perde emprego agora deve estar passando por requalificação. E Deus nos dá a tribulação para que a nossa qualidade de crentes seja melhor do que é. As tribulações servem para quebrar o nosso eu e mostrar que nós não somos nada, não somos ninguém. Deus nos dá a tribulação para nós sabermos que somos seres humanos que precisam da graça dele, porque muitas vezes nós nos achamos tão grandes que nem precisamos do Senhor na nossa vida. E há muitas tribulações. Tribulação pode ser uma enfermidade, e só quem é doente sabe o quanto uma enfermidade pode atribular. Pode ser um luto, uma tristeza por alguém que partiu. Pode ser um desemprego, quando o pai de família precisa pagar as suas contas e o empregador mandou embora. Pode ser a quebra do relacionamento com a esposa, ou com o marido, ou um filho que saiu de casa, ou o pai que não tem mais amizade com o filho. Podem ser tantas coisas. Você passa por tribulações
eu também, nós todos, mas o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele disse que para nós louvarmos a Deus em toda e qualquer circunstância, nós devemos ser pacientes na tribulação. Ser paciente é aguentar. Às vezes nós não somos pacientes, às vezes nós somos tão afoitos, nós não conseguimos parar quietos, mas Deus diz que nós devemos ter paciência, porque tudo tem o seu tempo adequado. A impaciência não resolve os problemas. Você tentar antecipar a resposta só vai atrasar tudo. Deixe o rio correr na velocidade dele. Deixe que Deus coloque no seu caminho as coisas que precisam vir. Tenha paciência, meu irmão. Aquele lavrador que foi plantar a sua plantinha, não foi como eu, quando tive a minha lavoura, e eu já contei isso para os irmãos, quando meu pai me deu 1 metro por 1 metro no jardim de casa para eu plantar feijão, eu ia baixar o preço do feijão no Ceasa, de tanto feijão que eu ia apanhar no meu 1 metro por 1 metro, e enfiei o dedo lá e fui colocando os feijõezinhos, depois fechei e reguei, virou quase um barro aquilo, e à noite eu abri a janela do meu quarto para ver se tinha nascido, né? Não nasceu. Aí quando chegou no dia seguinte, eu não tive paciência, eu fui lá, cavoquei tudo para ver. Estava tudo os toquinhos já com o cabinho verde, matei tudo. Tinha um rapaz que ficou com uma dó de uma borboleta. Ela estava na crisálida, ainda era larva e estava tentando sair. Ela tentava, era difícil. E ele falou, tadinha, eu vou ajudar. E ele então ajudou, e ela nunca mais voou. Às vezes, irmãos, na ânsia de ajudar Deus, nós destruímos tudo o que poderia acontecer. Falta de paciência. Nós queremos resolver do nosso modo, não no modo de Deus. Mas ter paciência na tribulação é o que vai dar a alegria de poder louvar a Deus em toda e qualquer circunstância, porque depois você vai se lembrar do que aconteceu e vai dizer, bendito seja Deus que eu não me desesperei naquela situação. No trânsito, temos muito disso. Quando vemos uma situação difícil, um caminhão numa estrada, aqueles que viajam bastante sabem disso, aquelas estradas ruins, tem um caminhão, e você não tem a oportunidade de ultrapassá-lo, mas você está com uma impaciência tão grande, que sai e faz a sua ultrapassagem arriscada, quase bate num outro carro, para parar lá na frente, no mesmo lugar onde o caminhoneiro está. Eu vi isso na estrada, quando um rapaz estava ultrapassando todo mundo na estrada. Aí, aí ele parou no posto onde todo mundo parou também. Mas que vantagem foi essa? Às vezes na rua, alguém desesperadamente vai, o semáforo fecha, ela para no mesmo lugar onde nós paramos. Impaciência. Você não tem paciência de esperar a sua esposa ser melhor. Não tem paciência de esperar o seu marido ser melhor. Não tem paciência de esperar os seus filhos serem melhores. Nem dos seus pais serem melhores. Não tem paciência de esperar o seu funcionário aprender. Ou o seu patrão ter mais condições para pagá-lo. A paciência na tribulação vence problemas. Vence lutas. Então, esta é a segunda coisa que, se eu colocar em prática na minha vida, vai me dar condições de eu louvar a Deus, não importam as circunstâncias. Qual é a primeira coisa? E não ouvi nada. Qual que é? E qual é a segunda? Ah, muito bem, vamos repetir a segunda para ficar bem gravada.
Sede pacientes na tribulação. De novo. Mas aí o irmão vai dizer assim: eu não consigo. Porque tem gente literalmente que não consegue. Tem gente que senta e não é capaz de parar com a perna quieta. Já viu isso? Está lá e a perna. Eu às vezes eu me sento e coloco as mãos assim e os dedos virando, né? Eu sempre tentei fazer um dedo virar para um lado e outro para o outro, mas eu nunca consegui. Faço umas 2, 3 vezes, depois ele para. Alguém já conseguiu fazer um negócio desse? Você consegue, filha? Depois você me ensina, tá? Mas tem gente que tem esses, na roça chamava o cesto, né? Tem um cesto, tem esses hábitos. Ouvimos uma pregação tão boa sobre costumes com o irmão Chiro lá na casa da irmã Conceição. Tem gente que tem costume. Então, tem gente que não tem paciência. Não tem paciência. E como fazer para ter paciência? Porque Deus não está pedindo, Deus está ordenando. A gente tem que parar com esse negócio de achar que Deus é um bobão. Aqueles Jesuses, né? Oh, meu filho, hoje eu bati na sua casa, você não abriu, eu fiquei triste, né? Aquele Jesus coitado, mendicante. Gente, esse não é o Jesus da Bíblia. Nós somos servos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E Ele não pede para nós, aos seus servos Ele ordena. E a ordem para que nós consigamos ter paciência, porque muitos de nós não têm. Muitos de nós têm uma descendência de sangue latino fervente. Não tem o sangue anglo-saxônico, que é assim, bem fleumático, né? Bem frio, bem gelado. Ou então o seu temperamento realmente é um temperamento impaciente. Como fazer para vencer isto? A terceira coisa que o apóstolo Paulo fala, ela nos dá a chave para isso. Qual é a terceira coisa? Mais forte, deixa eu ouvir. Perseverar na oração. Perseverar significa o quê? O que é perseverar? Continuar. Não parar. Continua. Sem cessar. O crente, teoricamente, deveria viver o tempo todo em oração, mas é em espírito de oração. A mulher está fritando bolinho e está falando com Jesus. O rapaz está lavando o carro, está falando com Jesus. Os dois estão no culto, estão falando com Jesus. Estão vendo TV, estão falando com Jesus. Teoricamente deveria ser assim. Mas tem crentes que sequer fazem uma oração durante o dia. E não conseguem perseverar em nada. Quantos pedidos de oração são feitos aqui na igreja? Nem a própria pessoa que pediu orou por aquilo. A pessoa está tão interessada no resultado, nem ela orou, ela mesma pediu e esqueceu de orar por ela. É um absurdo uma coisa destas. Mas nós temos na Bíblia o exemplo de um homem que não parou. 2 até nós podemos citar aqui. Podemos citar Elias. No tempo em que ele disse para o rei Acabe que a chuva ia acabar, né? Usando o nome dele, né? Não ia chover, e realmente deu uma seca, meus irmãos, aquela braba mesmo de abrir brecha, e secou mesmo. Foi quando Deus sustentou Elias lá no rego de um rio, quando Deus mandou os corvos jogarem carne para ele comer e tal. Mas chegou um determinado momento que Deus mostrou para ele que era o tempo de chover. E ele disse para o seu aluno que estava treinando para ser um profeta também: vamos subir a montanha.
Se Deus vai mandar chuvas, eu preciso orar, eu preciso pedir. Eu sei que Deus manda, mas eu não estou vendo nuvem nenhuma no céu. Aí o que ele fez? Ele foi ali, dobrou-se, prostrou-se diante de Deus e disse: Senhor, tem misericórdia, manda chuva, Senhor. Eu disse já lá para o rei que vai chover e não tem uma mísera de uma nuvem nesse céu. Tem misericórdia, Senhor. Aí ele gritava para o seu aluno: tem nuvem aí? Porque ele estava baixo, né? Tem nuvem aí? Ele disse: tem nada, está tudo azul. Aí, ai meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia, não tem uma nuvenzinha, Senhor. Senhor, mexe nessas neblinas, pelo amor de Deus, Jesus. Jesus não, porque ele não conhecia Jesus, faltava muitos anos para Jesus nascer. Mas Deus tem misericórdia. Tem nuvem aí? Tem nada. Olha, talvez se fosse eu já levantaria e dizia: bom, falei besteira, não vai chover coisa nenhuma, então deixa eu catar o meu chapéu e ir para minha casa, porque dessa vez furou. Elias não. Ele continuou prostrado e orando e clamando: tem nuvem aí? Nenhuma. Mas agora insistente demais, né? Para! Não, ele não parou. Você poderia parar, eu poderia parar. Ele não parou e continuou clamando: Senhor, tem misericórdia, eu sei que tu podes todas as coisas. Tu disseste, Senhor, olha, precisa chover, Senhor, tem nuvem aí? Nenhuma. Na 7ª vez, quando ele perguntou: tem nuvem aí? Olha, nuvem, não é. Que é uma coisinha ali do tamanho da mão de uma pessoa, né? Aquilo ali, tem aquilo ali, não, nuvem, com N maiúsculo, não é. Nuvem, tem. Aí ele levantou e disse assim: pronto, agora vamos avisar o rei lá, que se ele quer preservar os seus animais, os seus servos, tire dos lugares mais baixos, porque vai cair um pé d'água. Pé d'água com uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Há impossíveis para Deus? Há alguma coisa que é impossível para Deus? Se o próprio Senhor Jesus, quando estava com aquela multidão de pessoas no deserto, milhares de pessoas, e disse para os seus apóstolos: manda essa gente embora para eles irem aí na vendinha comprar comida para eles, porque aqui não tem nada, não tem uma água mineral, não tem um pão de queijo, não tem nada. Aí eles falaram assim: olha, Senhor, mas nem 200 denários vai dar para comprar coisa. Não, vocês vão dar de comer para eles. Eles disseram: mas só tem 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu aos céus, e quando aquilo baixou, virou comida à vontade. O povo comeu e ainda sobrou comida. Deus é capaz de fazer 3 pãezinhos, 2 peixes, 5 pães, 2 peixes, qualquer número de coisa pequena. Deus é capaz de fazer aquilo virar uma coisa grande. Você só tem 10% de chance. Se for da vontade de Deus, os 10% são seus. Tem uma vaga para 10.000 pessoas. Se for da vontade de Deus, a vaga é sua. Mas ele não atende ninguém. Se for da vontade de Deus, ele vai te atender. Olha que coisa boa. Agora, assim como Elias fez, eu também tenho que fazer. Orar sem cessar. Orar e deixar Deus até irritado, se fosse o caso. Ele não se irrita, mas até irritado de tanta insistência.
Deus, eu apresento diante do Senhor a minha causa, olha como eu estou, Senhor, tenha compaixão. Até que você veja uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, porque quando você vê um sintoma, aí você pode começar a orar diferente. Como é que você vai orar depois? Obrigado, Senhor, porque a resposta já está vendo. Você não está com a resposta, mas agora você está se regozijando na esperança. Olha como uma coisa está amarrada na outra. Vamos pegar o terreno da nossa igreja. Senhor, nós precisamos de R$187.500, Senhor. Nós não temos R$1, Senhor. Vamos orar. E de repente tínhamos R$1.000. Vamos agradecer. R$1.000 não compra um terreno, mas é a nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, porque o Senhor já aprovou esse terreno. Glória a Deus por isso. E assim, meus irmãos, nós seremos capazes de enfrentar toda e qualquer tribulação, quando nós terminarmos a tribulação de joelhos, clamando, orando, implorando. Quanto tempo faz que o quarto da sua casa não vê você de joelhos? Quanto tempo faz que você não fala com Deus de verdade? Abre o coração para Ele, assim como um amigo conversa com outro. Você que gosta tanto de falar no celular, você já fez uma ligação para Jesus? E pegou como se fosse um celular e dizendo: Senhor Jesus, agora só escuta que eu tenho umas coisinhas para contar para o Senhor. E conta para Jesus. O que vai no seu coração, conta para Jesus. Você diz: mas Ele sabe todas as coisas. Sim, assim como a sua mãe e seu pai sabem todas as coisas, mas quando você chega em casa, mamãe e papai querem ouvir de você, porque te amam, e você tem prazer em contar para eles o que vai no seu coração, seja coisa boa ou seja coisa ruim. Oh, meu irmão, como nós queremos crescer na fé e louvarmos a Deus em toda e qualquer circunstância, se nós não sabemos perseverar na oração. Sabe por quê? Porque nós somos conduzidos pela vontade. Não estou com vontade de orar. E se Deus falar assim: não estou com vontade de responder, não estou com vontade de orar. E se Deus dissesse: não estou com vontade de levar você a sério, porque uma pessoa que pede e nem ora, não merece ser atendida. Aliás, merecer, nenhum de nós merece absolutamente nada, mas não deve ser atendida. Mas o crente pode perseverar em oração. Irmãos, nos momentos de maior solidão da minha vida, foi nos joelhos dobrados e no meu travesseiro molhado de lágrimas que eu encontrei o melhor amigo, aquele que não me abandonou nas horas de maior solidão, nas horas de maior traição, nas horas em que eu me sentia um nada, nas horas em que eu fui classificado como um ser inexistente. O Senhor me acolheu, e eu o encontrei quando fui orar a Ele sozinho. E eu disse: Senhor, eu não aguento mais. E chorei aos pés do Senhor, regando os seus pés, como fez aquela mulher adúltera nos pés de Jesus. Quantos nunca choraram aos pés do Senhor, porque nunca foram motivados por nada, mas o Salvador está pronto e de braços abertos para recebê-lo no momento íntimo. Fecha a porta do teu quarto, ora a teu Pai que vem em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. É o que diz a palavra de Deus. Ele é amigo, Ele fica quando todo mundo vai embora. Ele é fiel, Ele não ama o pecado,
mas Ele ama o pecador. Ele ainda tem esperança de que você possa mudar. Muito obrigado por você assistir a mais um vídeo do Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço por você ter vindo aqui assistir a mais uma mensagem. O nosso canal vive da fé no Senhor. Nós não somos monetizados. Nós oramos a Deus para que Ele supra as nossas necessidades para nos mantermos no ar com qualidade. Se Deus tocar no seu coração para que você seja um daqueles a quem Ele usa para manter este canal no ar, o caminho está aqui. Este Pix é a ferramenta com a qual você pode associar-se a nós no afã de proclamar a santa palavra de Deus. E se assim o fizer, nós diremos a você com muita gratidão, muito obrigado. Veja outras sugestões de vídeos e aguarde a nossa próxima mensagem para a glória de Deus. Tchau!